continuidade ao vídeo passado, que foi empreendedorismo, hoje nós vamos falar de um tema que eu particularmente detesto, que é sobre as finanças das nossas empresas. Como cuidar? A gente tem que tocar nesse assunto porque semana passada foi um tema muito bacana, todo mundo gostou de empreendedorismo, só que a gente viu também que é um gargalo. Muitas empresas hoje pecam nesse sentido. Têm as melhores ideias, são criativos, mas não conseguem administrar suas finanças. Eu trabalhei 8 anos em banco e vi a necessidade das pessoas de ter educação financeira. Pois é, nós tivemos muitas dificuldades no vídeo passado, como vocês viram, e para falar desse assunto nós temos dois experts, que é a Ananda Dorta, consultora financeira e proprietária da empresa Dorta Consultoria, e o Rodrigo Dias, contador e administrador de empresas, proprietário da Trade Contadores Associados. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra participar dessa entrevista. Um canal tão importante que nos ensina as mulheres a lidar com a vida, com a questão pessoal, profissional. É um prazer muito grande estar aqui. A gente que agradece. E a gente vai falar um pouco sobre contabilidade, sobre negócios, sobre finanças. E eu quero destacar primeiramente a questão de abrir o seu negócio. É muito importante qualquer tomada de decisão em relação ao seu negócio. A gente tem que entender que empreendedorismo e empresário, eles não são a mesma coisa. O empreendedorismo você tem que ter inovação, você tem que ter ideias para o seu projeto. Então você vê que eu não falo diretamente que ter o próprio negócio é ser empreendedor. Ele vai além disso. Então a importância, muita gente fala, eu quero empreender, eu quero ser empreendedor. Porém, ela não parte para a questão física da coisa, da questão física documental. A parte de regularização do seu negócio. Não adianta você ter as suas ideias, suas inovações, querer mudar a criatividade da situação se você não tem uma estrutura sólida no quesito documentos. Então a importância de você abrir a sua empresa, ter um contador e ele vai te dar as ferramentas iniciais para você que está começando um negócio. Então assim, essa parte é uma parte que muitas pessoas deixam em aberto ou deixam por último. Então isso já gera, porque inicialmente quando você tem o seu negócio, você tem ideias, você vai partir para o quesito finanças, que hoje é uma preocupação muito grande. Então, se ele não souber trabalhar a questão financeira da empresa, inicialmente a gente chama na contabilidade o operacional, o que eu comecei, o meu investimento inicial, ele provavelmente ele vai entrar no modismo que futuramente ele pode ter problema no fluxo de caixa, que é o seu controle a curto e longo prazo das suas finanças. Rodrigo, mas o pessoal fala assim que eu não vou abrir minha empresa porque é burocrático demais. Explica pra gente essa questão de burocracia. Não é tão burocrática assim, né? Por exemplo, tem uma micro, pequena empresa, ou um MEI que a gente fala, né? Que é o empreendedor individual, e se abre até pela internet. Só que precisa de um contador para poder auxiliar em outras questões, né? Sim, naturalmente. Hoje o que acontece? Primeira situação que tem que ser feita. Eu quero abrir meu negócio, eu tenho que ter um plano de negócio. Na administração, a primeira coisa que a gente aprende na gestão é o plano de negócio. A gente trabalha com gestão de uma empresa, então eu tenho que preparar o meu negócio. Dependendo da sua atividade, vai ter algumas situações tributárias. Qual é o tipo de empresa que eu tenho que abrir para esse ramo de atividade? Vai ser um microempreendedor, uma microempresa, uma empresa que vai ser tributada no Simples Nacional, no lucro presumido, no lucro real, até então. Então isso, o contador, ele faz um estudo, ele faz o planejamento tributário, ele vai dar orientação para o cliente. Qual a melhor situação para você? Como você deve iniciar isso? A questão burocrática em si, para isso existe a contabilidade. Eu costumo falar o seguinte, cada um no seu quadrado. Exatamente. Né? Então não adianta ele querer começar sozinho, você não vai ter você não tem uma estrutura, um apoio de uma contabilidade. É como a Anne falou, às vezes o cara tem uma ideia maravilhosa, tem uma estrutura, tem até o dinheiro para bancar aquilo ali, mas ele primeiro tem que procurar então uma contabilidade. É isso para começar tudo? Ele tem que começar porque a partir do momento que ele vai abrir seu negócio, naturalmente ele vai contratar pessoas e a parte tributária é uma situação que pega muitos empresários, muitos empreendedores pode de levar surpresa. À falência, né? A falência. Hoje nós temos um índice muito alto de inadimplência para com o governo de fechamento de empresa no prazo de 2 anos. Porque eles não fazem esse projeto. Eles acham, não, eu vou só abrir essa empresa, mas ele não sabe como vai ser a questão tributária. E as pessoas não se preocupam nem com a questão tributária e a questão também do status de ser empreendedor, né, Ananda? A questão assim de colocar seu dinheiro em qualquer lugar, investir de qualquer forma, sem fazer um planejamento, igual o Rodrigo falou, o plano de negócios é fundamental,
mas também tem que ter um planejamento financeiro, assim, do que você vai gastar e reinvestir seu dinheiro, né? Sim, com certeza. Mas realmente essa é uma questão muito importante e é o que acho que a grande maioria dos meus clientes, como o Rodrigo falou, essa questão de chegar à falência, a grande maioria dos meus clientes de consultoria, acho que eles já me procuram nesse momento, né? E já para apagar fogo. Exatamente, já para apagar fogo. E aí é quase que você tem que fazer ali um milagre, porque a pessoa espera muito e não toma conta de todas essas coisas que o Rodrigo frisou. Então daí a importância de começar antes, né? Bem do início da empresa, né? Para não chegar nesse ponto. Exatamente, né? Por isso realmente, como ele falou, essa questão do plano de negócios é muito importante, entendeu? E é algo que os pouquíssimos clientes que me procuram nesse momento inicial, né, que são os clientes que ainda estão abrindo uma empresa e que já identificam a importância de abrir uma empresa da forma correta, com o contador, fazendo toda a parte burocrática, eles já têm identificam essa necessidade do plano de negócios e conseguem fazer com que a empresa tenha sucesso de uma forma muito mais sólida, né? De uma forma muito mais correta, digamos assim. Então, realmente é uma ferramenta fundamental. Uma das dicas, né, que eu acho que eu dava muito como gerente é a separação da conta física e da jurídica, né, gente? Eu acho que isso é comum, vocês estão nessa realidade aí, pode até falar um pouquinho mais pra gente. A questão do controle financeiro é aquela história que eu sempre bato na mesma tecla. A sua empresa, ela é o seu ganha-pão. Então, assim, de onde vem o teu rendimento? Vem do meu negócio. Eu sou empresário, eu sou empreendedor. Ela vem do meu negócio. Então, a sua empresa ela vai ser sempre prioridade. Você vai ser segundo plano. Você vai ser o funcionário da sua empresa. Inicialmente é isso. Principalmente quem está começando com um capital baixo ou às vezes até sem capital, que acontece muito. É muito normal hoje quem tem um sonho e está querendo alavancar, né, no objeto da empresa, na atividade que ela escolheu. Então, assim, eu penso da seguinte maneira: por que eu tenho que ficar insistindo na questão não misture suas finanças? O que eu quero dizer com isso? Não adianta você pegar a prestação do seu carro, a escola do seu filho e pegar o cartão da empresa ou a conta, fazer o acesso e fazer o pagamento de uma conta pessoal. Para isso existe um negócio chamado retirada de prolabore, ou seja, você vai fixar um salário para você, porque dentro do seu planejamento financeiro já vai estar o meu salário, vai ser esse, mas para isso você tem que ter um estudo. E se o rendimento for baixo, por exemplo, a pessoa não está nem conseguindo tirar o prolabore porque só está dando para pagar as contas da empresa. Na contabilidade, a gente gera isso como um prejuízo, ou seja, você não supriu a necessidade. Então você vai colocar prioridades. Quais são as prioridades para se manter uma empresa até que seu negócio volte ao normal? Então você vai escolher suas prioridades, se é seus funcionários? Sim, naturalmente. Impostos trabalhistas? Sim, naturalmente. Despesas operacionais, mensalidade de fornecedores. Então você tem que colocar prioridades. Se você não conseguir suprir essa necessidade, você vai ter que rever o seu conceito ou contratar um consultor financeiro, que ele vai te dar o caminho novamente para você recomeçar o seu negócio. Aí entra a Ananda, né? Justamente. Diz que entra o papel do consultor financeiro é justamente isso, tentar salvar aquela empresa. Sim, e acho que não só na contabilidade, mas com certeza na parte das finanças mesmo, do nosso papel de consultor financeiro, é realmente elencar as prioridades, né? Justamente para empresas pequenas que estão nesse início, nesse começo, que não tem ainda uma receita elevada que dê para cobrir todas aquelas despesas que o novo empresário já faz ali no início, né? Que ele tem um monte de contas para pagar. Então a gente tenta ir por esse caminho mesmo, de verificar as prioridades, mas sempre manter essa separação do que é pessoal e do que é da empresa, porque realmente, gente, quando a gente junta, vira uma bola de neve, para você separar depois é muito mais difícil. E eu sou um pouco mais rígido, sou mais direto, eu tenho que falar para o cliente, às vezes a gente tem que ser um pouco frio, a gente tem que falar a verdade para ele, às vezes ele fala assim, nossa, é um mal necessário, não, eu estou abrindo teus olhos. Então, sua empresa pode sim chegar e chega à falência.
Então, normalmente, você fecha a empresa por falta de administração, é uma decepção maior. Não só para com a empresa. A pessoa física é uma pessoa, a pessoa jurídica é outra pessoa. Então, assim, a sua questão pessoal. Tem gente que não consegue abrir um novo negócio por causa de uma decepção na empresa. Desmotiva, né? Totalmente. Então, eu tenho situações, o cliente chega, eu já tive 2 negócios, eu quero tentar de novo, porque eu já perdi o perfil de ser empregado. Mas aí eu pergunto, você está se preparando para ser um empreendedor? Você está se preparando para ser um empresário? Existe alguma coisa, algum curso que a pessoa possa fazer, né, para de repente melhorar? Vários cursos, cursos. No Sebrae ou como é? O Sebrae hoje ele trabalha tanto com cursos básicos, como você pode contratar um consultor, né? Talvez seja melhor um consultor do que o Sebrae? Sim, mas eu acho que a princípio de tudo é você fazer curso. Tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, básico. São conhecimentos básicos que você tem que ter como empresário. Até porque o consultor não vai ser o executor. Ele não vai estar lá o tempo todo. Ele vai estar lá o tempo todo. A gente tem um trabalho, a gente vai executar aquele trabalho, mas ele vai chegar ao fim. Então, o nosso papel também é fazer com que o empresário saiba caminhar sozinho. Então, essa preparação dele com os cursos é muito importante para isso, para que futuramente, quando acabar aquele trabalho ali que o consultor está dando aquele suporte, aquele auxílio, ele consiga executar tudo sozinho, né? Que haja realmente uma mudança dentro da empresa, né? Que não seja só aquela coisa ali temporária e quando o consultor não estiver mais presente, tudo volta do jeito que era, né? Eu vejo que é bem complicada essa questão, porque além de ter ideia, o empreendedor, ele tem o desafio de ter ideia, de inovar, de pensar o tempo todo no seu negócio, de todas as formas, lidar com a parte financeira, muitas realmente vezes executar, né? Executar tudo de uma vez. Então a parte financeira é um gargalo, precisa de auxílio de pessoas como vocês. Agora, o que eu via muito no banco também são pessoas assim que elas têm essa barreira de falar assim, é um gasto. Elas não entendem como um investimento. Como investimento. Assim como a gente falou a questão da comunicação no outro programa, que é investimento. Investir no contador, investir no consultor é necessário. É tanto que, como ele falou, eles deixam, o empresário deixa por último, né? Quando na verdade deveria ser a primeira coisa. A primeira coisa. Hoje mesmo eu tive um caso de uma pessoa que ligou por indicação e ele prestou um serviço e pediram uma nota fiscal para ele. Ou seja, a empresa dele estava montada, ele tinha toda uma estrutura, mas a parte documental da empresa não existia. Como é que ele vai fazer uma emissão de uma nota fiscal? O que é que acontece? Ele não vai receber. Como é que você, uma prestação e uma contraprestação de serviço, né? A minha contraprestação de serviço é te pagar. Então, como é que eu vou te pagar se você não tem a nota fiscal? Ou seja, você esqueceu, ele já começou errado. O empresário já começa errado quando ele não pensa. A legislação fala o seguinte, você não pode abrir um negócio antes de você ter o próprio negócio regularizado. Então, um contrato social, um requerimento de empresário individual, uma IREP, que é as formas de empresas mais usadas. Não, ele pensa o quê? Na reforma, na estrutura. Outra questão muito importante que eu gosto de entrar, inclusive a Ana falou, a questão de função. Qual a minha função hoje como um empreendedor? Você não pode ser operacional. Eu sou um pouco mais rígido. A partir do momento que você está executando uma tarefa ali, onde você tem que ter pessoas para executarem, você está deixando de pensar. Porque tem certos momentos numa empresa que ela vai ser operacional. Vai ser aquela coisa contínua, que é o caso da contabilidade. Só que é o seguinte, se você está ali fazendo operacional, você não vai ter tempo para pensar na gestão. Você vai ter tempo para ganhar dinheiro? Ter ideias? Você não quer ser empreendedor? Quer ser empreendedora? Você tem que ter tempo para ganhar dinheiro. Então você tem que delegar funções. A partir do momento que você abraça toda a causa, você não vai conseguir. A Nanda falou. Ela podia delegar funções. A Nanda, em outras palavras, se permite falar, ela falou assim, a gente dá o caminho das pedras. Exatamente. Aí você vai falar e você vai delegar funções, vai contratar pessoas, aí entra aquela parte de gestão de pessoas, como contratar, que aí é uma história bastante longa. Dá para gravar outro programa. Acho que é um desafio mesmo, né? Do empreendedor, o empresário, o pequeno empresário. Ele tem esse desafio, porque no início ele é sozinho, geralmente, né? Acho que 99% deles, eles começam assim, sozinhos. Então, ele é o operacional, ele é o financeiro, ele é o executivo, o dono, enfim. Então, ele tem todos esses papéis.
e chega num momento que ele precisa dividir. Talvez ele precise contratar um funcionário, né? Ou ter parcerias. Ter um planejamento de tempo muito bom para que ele execute todas as tarefas, mas que nenhuma atropele a outra. E é difícil, né? E é muito difícil. Então é basicamente isso que o trabalho vai ser árduo, mas todo começo é difícil, né? Se ele trabalhar, ele tiver um controle financeiro, ele estiver preparado, eu não posso gastar mais do que isso, ele tiver um pessoal, uma equipe ou um funcionário, o resultado vai ser sorte, não. Você quer ter sorte, você trabalha que você vai ter sorte. Tem um objetivo, você vai ter sorte. Agora, isso você tem que ter um preparo antes, tem que ter um preparo muito grande. Minha empresa está seguindo, minha empresa está bem. Aí você tem que pensar, eu vou ficar da maneira que eu quero, tá ótimo, minha empresa já é uma empresa rentável, ou eu vou ficar na zona de conforto. Às vezes para crescer também é necessário. Às vezes o cara não está lá no sufoco, mas ele quer crescer, né? Sim, Ele vai ter que investir, vai ter que melhorar, vai ter que sentar com a contabilidade, sentar com o seu contador. E nós mostramos relatórios contábeis, a gente mostra onde pode melhorar. Normalmente a gente descobre algumas coisas que o próprio cliente não conta pra gente. Às vezes nem ele percebe o que está fazendo, né? Ou então ele tenta esconder do contador. Ela passa por isso também. Tem coisas que eles não contam pra gente. Aí acha que a gente tem que adivinhar e resolver o problema dele. Eu, como gerente, eu via muito isso, gente, porque acaba que a parte financeira hoje está totalmente ligada ao psicológico, né? Então a pessoa chega ali, se ela tiver com um problema, ela está afetada psicológica também, financeiramente. Sim. Ela está afetada psicológica. A gente vira um pouquinho de psicólogo, não é? Com certeza. De ter que esperar a pessoa desabafar e contar detalhes da vida dela pra gente poder achar o gargalo ali e ver onde que ela tá pegando. Formação, psicologia. Com certeza. Então eu vejo assim que as pessoas, elas não estão preparadas mesmo para lidar com a parte financeira e às vezes porque elas estão afetadas até psicologicamente por causa daquele problema, aquele buraco que ela se enfiou, né? E tem que vir uma pessoa de fora para poder dar uns toques, né? E às vezes só a pessoa de fora que escuta. Se você chegar, às vezes alguém está falando a coisa certa para você, mas você tem que ter uma pessoa de fora. Não adianta só a gente falar dentro da empresa da gente. Quando a gente chama uma pessoa para dar um treinamento, por mais que você já tenha aquele conhecimento, você tem capacidade técnica de dar, mas você tem que pensar dessa maneira. Porque as pessoas vão valorizar, o seu cliente vai valorizar isso e seu funcionário vai valorizar também. Então o que ele vai fazer? Vai chegar, vai dar as dicas, vai conversar e você tem que ser uma coisa contínua. Sempre contínuo. Estudo contínuo, aprimoramento tem que ser contínuo. Porque senão o mundo ele dá umas reviravoltas em algumas de um dia atividades. pro outro também, né? Que o setor privado, de uma maneira geral, não falando de uma maneira assim, você está aqui, amanhã você está aqui. Como de repente você está aqui, amanhã você está aqui. Isso depende do teu pensamento, depende de como você vai trabalhar, como você vai se planejar financeiramente. Essa é a visão. E, por exemplo, as leis também mudam muito. Hoje em dia o microempreendedor ele também pode abrir sua empresa sozinho, né? Como a Anne falou, pela internet. O microempreendedor ele precisa de um contador, de um consultor financeiro para abrir a empresa, assim, para ajudar em alguma coisa, ou ele pode fazer sozinho? Você acha que é possível, que é legal? Olha, em termos de constituição de empresa, que é o nosso trabalho, ele pode sim abrir. Só que o próprio Sebrae de São Paulo, que vamos dizer assim, a mãe do Sebrae, a gente está falando de São Paulo, ele fala que tem que contratar. Tem que contratar. O próprio Sebrae já oferece um consultor financeiro, mas ele tem que ter uma contabilidade, porque existe um formulário no próprio site que eles falam o seguinte: você pode fazer o fechamento contábil da sua empresa. Imagina você, Camilo, abrir um microempreendedor e você fazer um fechamento contábil sem você ter o conhecimento. Como é que você vai fazer um planejamento financeiro? Você não é da área. Não, e eu sou totalmente perdida, tá, gente? Eu aqui sou a perdida e eles que sabem, por isso que eu tô perguntando. Hoje eu faço assessoria para microempreendedores, sim. Eu faço contabilidade formal. É aquela coisa de cada um no seu quadrado, né? Justamente. Cada um cuida ali do que entende. Porque às vezes é isso que vai fazer a diferença, né? Pra pessoa não cair no abismo, né? E um problema num CNPJ, num CPF, a gente pode acabar com a vida da pessoa. Eu via muito isso no banco também. As pessoas, ela nem sonhava que ela tinha um vínculo com um CNPJ com alguma empresa, qualquer coisa assim. Aí depois quando ela ia abrir uma conta, que a gente tinha que falar, olha, você tem um CNPJ vinculado com tal, fulano de tal, que ela levava um susto com aquilo dali, por quê? Deixou para trás algum problema, foi fechar sozinha a sua empresa, qualquer coisa assim, ou tinha uma sociedade com alguma outra pessoa que ela, por exemplo, esposo ou ex-marido, alguma coisa que ela nem sabia. Então, assim,
é uma coisa grave, não é uma coisa Eu simples. te falo mais, Anne. Existem situações quando a gente vai constituir uma empresa e eu chego a dar entrada no processo de regularização e o processo ele volta em exigência porque fala consta um CNPJ com algum tipo de problema. Então, quando ele fala justamente isso, era uma empresa que eu tinha, com esse marido, esse esposo, esse sócio, eu morava no Pará, eu falo, ó, isso aí vai te travar, essa empresa você tem que baixar, porque ela, a partir do momento que você não tem uma assessoria contábil, existe um negócio chamado obrigações acessórias para com o governo. Uma empresa ela está ativa, independente de ela ter receita ou não, ela tem que ser feita a contabilidade formal. Então tem gente que simplesmente larga o CNPJ de lado. E finge que nada está acontecendo, Nada né? tá Finge acontecendo. demência. E se a empresa, tipo agora vamos isso. pensar, se a empresa ela tiver débito, como é que eu vou encerrar uma empresa que está endividada para com o governo, endividada com o banco? Aí sim que a pessoa vai ver que é burocracia. É uma dor de cabeça. Existem algumas situações que a gente pode fazer sim, a contabilidade pode fazer o encerramento abaixo da empresa? Sim, totalmente. Só que vai acontecer, todo débito vai ser vinculado ao CPF da pessoa. E eu falo, como é que vai ficar a tua vida? Aí Não sim adianta. complica. Então, tudo isso por falta de planejamento, gestão. E gestão de negócios, gestão de pessoas, questões de fornecedores, prestadores de serviço para a empresa, tudo isso tem que ser estudado. A consultoria contábil e a consultoria financeira, ela estuda isso. Às vezes, não, Diego, mas a gente tem que estudar quem é que está prestando serviço para ele. Essa é uma das situações. Achei interessante, Rodrigo, você tocar nesse assunto da baixa da empresa, na questão do CNPJ, que a Anne até comentou que muitas vezes a pessoa nem sabe da existência de um problema com o CNPJ, que eu peguei um caso recentemente de uma empresa que estava justamente com esse problema, que na verdade eles até sabiam da existência dos problemas com o CNPJ, mas foram deixando correr, e chegaram num momento que não tinha mais o que fazer, assim, a empresa já estava parada, já não estava tendo mais receita nenhuma, né, já estava assim, encerrando as atividades e ao mesmo tempo não tinha como dar baixa na empresa, porque era Sem pagar. Nossa, então aí eles uma dor de precisavam cabeça. do dinheiro, mas não tinham a receita porque não estavam mais trabalhando, então, né, a empresa não tinha mais movimento. E bloqueia tudo, gente. Então, Bloqueia assim, a vida da pessoa. a última alternativa realmente era, para conseguir dar baixa na empresa, era essa de passar tudo pro CPF dos sócios. E aí, nenhum outra dor sócio de quer, cabeça, né? Que aí é uma outra dor de cabeça, realmente. Então, é algo muito delicado, muito importante, que as pessoas precisam tomar cuidado para que não chegue nessa situação, né? E olha, gente, a partir do momento que você tiver uma execução fiscal, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física, o governo ele cumpre o papel dele. Ele demora, mas ele cumpre o papel dele. E você vai passar a pensar, poxa, por que eu não pensei nisso no passado? Por que eu não pensei que uma dívida de 10 mil reais hoje está me custando 70, 80 mil reais? Será que não daria, eu não conseguiria pagar aquela conta por mais com um processo de parcelamento, alguns benefícios que o governo dá? Por que eu não pensei nisso? Porque eu dei outras prioridades. Então, assim, nós como empresários, a gente tem que se sacrificar mesmo. Então, assim, se eu tiver que sacrificar o meu sábado, o meu domingo, eu vou. A partir do momento que você achar que o teu CNPJ e o teu CPF, a gente vamos falar em porcentagem, o teu CPF depende 100% do teu CNPJ, ou o teu CNPJ depende 100% do teu CPF. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando o teu CNPJ não depende mais de 100% do teu CPF, quer dizer que a tua empresa ela está andando. Ela tem pessoas, tem uma parte financeira, tem uma parte funcional, uma parte operacional, que você vai ter tempo para até inclusive abrir outros negócios, né? Agora, a partir do momento que tua empresa depende 100% do teu CPF, ou seja, você é o operacional, você faz tudo, você é o financeiro, você é o que admite, é o que demite. Você não acha que não precisa de uma consultoria tributária, de um planejamento tributário, uma consultoria financeira, um plano de negócio. Eu posso ter um plano de negócio depois que eu tenho meu negócio? Sim, claro, você pode, você deve fazer isso. Então, assim, a partir do momento que seu CPF, o teu CNPJ não depender mais 100% do teu CPF,
Você pode sentar e começar a respirar novos ares e começar a ter novas ideias. Inclusive até outras áreas que você, eu queria mexer com aquilo. Mas a partir do momento que depender, o teu CPF depender 100% do teu CNPJ é quando você só tem um negócio e aquele negócio lá te dá rendimento. A partir do momento que você tiver vários negócios, cada um em termos de proporção vai suprir tua necessidade do teu CPF. Ou seja, separe. Uma das dicas que eu falo, separe as situações. E nós sabemos, como empresários, né, que a gente trabalha de segunda a segunda. Mas é uma coisa muito boa, é uma coisa prazerosa. E, mas eu trabalho, eu penso, mas, gente, nós temos algumas regalias, sim, como empresários, algumas situações, a gente tem livre pensamento. Que é como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Então, você tem que aproveitar, assim, 24 horas. Eu acho que uma coisa importante que você falou, que a gente já até conversou sobre isso, que como o governo não bate lá na sua porta, né? Paga aqui esses impostos. A gente vai deixando pra lá. Agora, se a luz falta, se você não pagar a luz, eles vão cortar a sua luz, aí você precisa. Então, acho que a pessoa vai meio que protelando, né? O pagamento dessas taxas, desses impostos, dessas coisas. Tem que se precaver, gente. Por isso o contador é tão importante, né? Esse é o papel do Rodrigo de mostrar que você tem todos esses impostos para pagar. Eles não chegam até e tentar fazer uma coisa mais regular, né? Organizada. Planejada, principalmente. O segredo é planejar. Eles só vão vir mesmo quando tiver uma execução, que o débito ele passa por várias etapas. Então, eles quando tiver uma execução na empresa, então ele já vem com um prazo de 24, 48 horas para você pagar a dívida. Aí você vai ou então vem com a execução de penhora. Aí é a hora que você fala. Aí entra a questão que a gente fala emocional. A questão modo terapeuta, vamos conversar e você passa 1 hora, 2 horas conversando com a pessoa. Você escuta até as dores dela. Esse é um dos nossos trabalhos. E aí deixa o contador doido também atrás de uma solução, né? E quando você, às vezes você não consegue, gente. Tem situações que a gente não consegue. A gente não vai conseguir achar uma solução para o seu problema. Porque o problema foi lá atrás. Já tive cliente com bloqueio de conta judicial, por exemplo, que era triste de ver. A pessoa perde tudo. Executa mesmo e não tem um centavo ali que o governo deixa. Então, assim, realmente é uma coisa que a gente tem que se precaver e planejar mesmo. Uma última dica aí para vocês deixarem para os empreendedores que querem começar ou que já estão aí na batalha, o que vocês dizem? Então, a dica que eu dou para os empreendedores, principalmente os empreendedores que estão começando, né, é que desde o início já façam todo esse planejamento, já com um plano de negócio, se possível. Às vezes é difícil porque ele tem essa dificuldade e até essa dificuldade na mentalidade de que não é um investimento, né? Mas que, se possível, ele já tenha uma ajuda de um consultor, né? Um consultor financeiro, um consultor empresarial, para que acompanhe todo esse processo. E caso ele não tenha disponível essa renda para fazer esse investimento, que ele procure mesmo o Sebrae, que é uma ótima referência, e as consultorias, tem muitas consultorias, muitos cursos lá gratuitos, ou com valor bem pequeno, assim, né? Então, eu acho que essa é a dica, assim, principal, que eu acho que a gente comentou aqui o tempo inteiro, mas que ele faça esse planejamento desde o início. Bom, gente, a minha dica, já que a gente está falando de finanças, empreendedorismo, minha dica final seria maximizar recursos. O que é basicamente maximizar recursos? É você usar o máximo com o mínimo que você tem. Ou seja, você vai usar o máximo do seu recurso com o mínimo de situações que tem na sua empresa. Ou seja, normalmente eu tenho uma carteira de cliente pequena, eu ainda tenho poucos funcionários, então você usa o máximo de si na questão pessoal, na questão financeira, usando o mínimo. Para você saber, ou seja, quando eu falo usando o mínimo, é ter base financeira para isso. E o ponto de partida principal vai ser o consumidor, vai ser o cliente. Então você vai usar o mínimo, ou seja, não gaste demais. Em outras palavras, não gaste demais. Use o máximo que você tem de criatividade e aproveitando bem suas finanças, entendeu? E visando sempre primeiro o teu cliente, porque é ele que vai fazer o pagamento do salário da sua empresa, dos seus funcionários e, por final, o seu pagamento. Obrigado. Arrasaram, gente. Muito obrigada. Ótimo. Acho que foram excelentes dicas e eu espero que vocês possam aproveitar aí e tentar executar na empresa, no negócio de vocês. Até o próximo vídeo. Essa conversa precisa continuar.
Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comente, curta, compartilhe. Tem vídeo novo toda semana.